O ministro do STF, Cristiano Zanin, concedeu liminar que suspende trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e pequenos municípios até 2027. De acordo com o governo, os parlamentares aprovaram a lei, mas não calcularam o tamanho do rombo que essa renúncia fiscal pode causar. Os demais ministros do STF têm até o dia 6 de maio para dizer se concordam com a liminar concedida. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que vai recorrer. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Boa noite, Fausto. Boa noite a todos. Fausto, primeiro de tudo, explica para a gente o que é essa desoneração da folha de pagamento. Bem, a desoneração da folha de pagamento, ela é, na verdade, uma redução de imposto. Nós estamos falando da redução da contribuição previdenciária por parte das empresas que são beneficiadas desse conjunto de setores, que comumente a gente tem falado aí de 17 setores. Então você substitui os 20% da contribuição previdenciária sobre o pagamento, sobre a folha de pagamento dessas empresas, substitui por uma alíquota entre 1,5% e 4%, e 4,5% do faturamento dessas empresas. Então, esse é um pouco o que a gente tem aí. E com relação ainda à extensão da lei, a gente tem também uma redução dos municípios, né, dos pequenos municípios, de 20% para 8% de desoneração. Uhum. E em relação a algum impacto negativo, vai gerar isso na conta do governo? Bem, os impactos são bem significativos. Nós estamos falando que a lei aprovada no Senado no final do ano passado, ela significa o impacto nas contas desse ano na ordem de 15,8 bilhões de reais. Ou seja, é menos recursos para a Previdência Social, que tem lá problemas já há muito tempo nessa discussão sobre qual o financiamento da Previdência Social. Mais do que isso, a gente está assistindo um processo de persistência da desoneração da folha de pagamento, que tem significado redução de recursos previdenciários. Este é um debate importante, nós precisamos fazer um debate da desoneração da folha sempre associado à sustentação da Previdência Pública no Brasil. Uhum. Fausto, o governo federal não quer, mas os senadores e deputados, né, eles insistem. Por que essa insistência na desoneração das empresas privadas? Qual é o interesse por trás disso? Bem, a gente está sempre falando, de fato, numa disputa de pagar mais ou menos imposto. Vamos lembrar que o processo de desoneração da folha ele acontece num momento econômico bastante complicado no Brasil. Na época, o que se buscava, inclusive, era que você dinamizasse setores que têm alta capacidade de geração de emprego, mas que o próprio Congresso Nacional, lá antes do golpe, ele implementou uma desoneração muito extensa. Ela foi reduzida ao longo do governo Temer e a proposta do atual governo era fazer uma redução gradativa. O que a gente assistiu, na verdade, o Congresso se recusou a essa MP e aprovou um projeto de lei que, na verdade, manteve a desoneração do conjunto de setores. A gente fala 17 setores, mas é muito mais, até porque nós estamos falando de uma desoneração que acontece por quinais, e o mesmo setor tem muitas quinais. Então, na verdade, nós estamos falando de um conjunto bastante grande de empresas que tem essa desoneração. O que nós estamos falando é, de fato, essas empresas pagarem menos imposto. A questão é que o argumento sempre foi que estas empresas empregam muito. Mas quando a gente começa a olhar um conjunto de estudos que vem sendo feito já desde o começo do processo de desoneração, a gente tem visto que esses setores desonerados, na verdade, não só não geraram mais emprego e mais renda durante esse período de desoneração, como, na verdade, eles encurtaram, eles enxugaram emprego e reduziram renda do trabalho, ao passo que outros setores não desonerados aumentaram o emprego e aumentaram a renda. Então tem um problema aí na política, né? A proposta que o governo tinha encaminhado, ela fazia um processo gradual para o fim dessa desoneração, para fazer o debate efetivamente por dentro da reforma tributária. Essa disputa entre o Congresso Nacional, o governo executivo e agora o judiciário, na verdade, coloca um conjunto de interesses econômicos que estão dentro do Congresso Nacional. É um debate difícil, porque é óbvio, né, toda vez que você fala em aumento de imposto ou retorno de recursos, ali sempre tem muita dificuldade de passar dentro do Congresso. Agora, o debate da desoneração hoje ele é efetivo. Nós temos que fazer o debate, uma vez que nós estamos falando de recursos previdenciários, ou seja, para garantir
o pagamento das aposentadorias de um lado, e de outro nós estamos falando que a gente precisa buscar um projeto, né, um programa minimamente tributário mais eficiente do que o modelo que está implementado. Ô Fausto, quer dizer então que essa medida, segundo os deputados, manteria e até criaria empregos, mas então isso não é correto? Não, os estudos todos que já vêm sendo feitos, já pelo menos há pelo menos uns 8 anos, vem demonstrando que esses setores exonerados não só não têm gerado emprego e não têm aumentado a renda do trabalho, como na verdade tem reduzido o emprego. Tem reduzido o emprego quando você compara com outros setores não desonerados. Isso é simples, porque de alguma forma essa desoneração ela já caiu no fluxo das empresas. Essa desoneração, na prática, ela já não corresponde, de fato, a uma política efetiva de investimento e ela simplesmente, ou de um lado, ela está encobrindo a ineficiência dessas empresas, ou de outro, ela está sendo apropriada para ampliação dos lucros dos patronais, o lucro aí de quem administra essa empresa. Esse é um debate que nós precisamos fazer. Não é possível que a gente continue desonerando setores sob diferentes formas, sem nenhuma condicionante, sem nenhuma checagem, sem nenhuma fiscalização, que no mínimo garanta que esses setores continuem ampliando os seus postos de trabalho e melhorando a renda. Isso não está acontecendo nesses setores. E essa é a principal crítica. Se é uma política ineficiente, ela precisa ser corrigida. Uhum. Fausto, a gente agradece a sua participação e esperamos você na próxima semana. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau.